e ficam viajando direto enquanto deviam estar trabalhando. Não estou falando especificamente do ministro Moraes, que é um dos que menos viaja. Até porque tem 2 empregos públicos, um aqui em São Paulo, outro em Brasília. Ele é professor da Faculdade de Direito. Né? Ele não tem tempo para ficar viajando. Nenhum deles tem, mas todos viajam muito. Queria que tirassem o visto deles. Mas o que o Eduardo Bolsonaro não pode fazer é ficar usando de mentiras para criar campanhas contra o Estado brasileiro, solicitando sanções comerciais ao governo brasileiro. Ele apregou que está fazendo isso. Um lesa-pátria, de fato. Ele é um lesa-pátria. Como foi Dallagnol e Moro, que lesaram a Petrobras também para atender interesses norte-americanos, né? Então está tudo dentro dos conformes. O Eduardo Bolsonaro é um tonto que engana o seu gado falando que é mais importante do que é. O governo dos Estados Unidos ele fica aí usando os interesses públicos do contribuinte norte-americano, que é quem banca, né, todos esses profissionais da burocracia norte-americana, para atender interesses privados das grandes empresas norte-americanas. E o Alexandre de Moraes, eu espero que conduza as investigações aí para punir o Eduardo Bolsonaro, o lesa-pátria que é. Se não puder mais ir para os Estados Unidos, tanto melhor, na minha opinião. É isso. Hoje teve um desdobramento aí dessas investigações do golpe, que é bastante preocupante. A Polícia Federal, numa investigação sobre a morte do advogado Roberto Zampieri em Cuiabá, em 2023, descobriu uma organização criminosa empresarial envolvida com espionagem e assassinatos sob encomenda e com a participação de militares ativos e da reserva. Veja como os tentáculos do golpe, os tentáculos do bolsonarismo, chegam aos porões de organizações criminosas, aos CACs, aos militares, entre outros aí que estavam dispostos a ajudar mesmo a criar um ambiente sustentável para a democracia brasileira. 5 suspeitos foram presos nessa quarta em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. A investigação dessa morte levou também à descoberta de um esquema de sentenças do TJ do Mato Grosso e, em seguida, a identificação de suspeitas também no Superior Tribunal de Justiça. O grupo criminoso, de acordo com a Polícia Federal, se autodenominava Comando C4, ou Comando de Caça a Comunistas Corruptos e Criminosos. Veja só, a gente teve nos anos 70 CCC. o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Isso aí já é um desdobramento inspirado no CCC original, colocando no meio aí essa palavrinha que a mídia ajudou a atrelar à esquerda, que é corrupto. Né? Corrupto, imediatamente, essa turma toda e uma classe média associa ao Lula, ao presidente Lula, e ao PT e à esquerda como um todo. Então, esse comando C4, olha o grau de loucura disso. Se chamava Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos. Tá? De acordo com informações da Polícia Federal, o grupo mantinha tabelas impressas com o preço de cada assassinato, a depender da função de cada vítima. Figuras normais, R$50 mil. Deputados, 100 mil. Senadores, 150 mil. Ministros / judiciário, 250 mil. As informações já divulgadas não permitem saber se alvos desses cargos foram, de fato, espionados, ou se a tabela era apenas uma previsão. O planejamento previa ainda a locação de imóveis e utilização de garotos e garotas de programas como iscas. Olha aí, Pedro Zambarda, fica ligado. Há também menção ao uso de perucas e bigodes como disfarce e o acionamento de 2 drones. O grupo listou também materiais e veículos que poderiam ser acionados nas operações. 5 fuzis de sniper com silenciador, 15 pistolas com silenciador, munição, lança-rojão, minas magnéticas e explosivos com detonação remota, 5 veículos doblousados, 5 carros pequenos ou médios e placas frias. Parte dessas armas foi apreendida nessa quarta endereço em Minas Gerais. Vou mostrar a foto para vocês aqui, compartilhar o que apreenderam desse arsenal. Tá aqui, ó. Tá dando para ver aí? Não, Não. clica aí que eu tô gravando o corte. Vamos lá. Isso. Ah, é? Agora foi. Deu? Foi? Foi. Tá. Boa. Tá aqui, ó. Tá?
Olha que coisa impressionante. Vocês estão vendo aqui pistolas, revólveres, fuzis, rifles, artefatos explosivos. Aqui uma plaquinha da Polícia Federal, o que os americanos chamam de magazine, que é aquele dispositivo de munição aqui à direita, um celular e outras coisas, tá? Isso aqui com esse grupo de militares que atuava para vender a cabeça dessas pessoas aí. Foram presos nessa quarta Aníbal Manuel Laurindo, produtor rural, vão vendo. Coronel Luiz Cacadini, suposto financiador. Antônio Gomes da Silva, suposto atirador. Edilerson Barbosa, suposto intermediador, auxiliar do atirador e dono da pistola 9mm usada no assassinato. E Gilberto Lousada da Silva. Essas funções de mandante, financiador, atirador e intermediador foram atribuídas aos suspeitos pela Polícia Civil de Mato Grosso ao indicar o grupo em 2024. Nos documentos dessa nova fase da operação, a Polícia Federal corrobora os indiciamentos da Polícia Civil. Segundo a PF, Aníbal Manuel Laurindo ordenou o assassinato em razão de uma disputa judicial envolvendo terras avaliadas em mais de 100 milhões de reais no Mato Grosso. Além das 5 horas de prisão, há ainda ordens de monitoramento eletrônico e 6 mandados de busca e apreensão. O STF também autorizou medidas cautelares contra esses alvos que não devem ser presos. Recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato e ordem para entrega dos passaportes. Esse caso aí do Zampieri, de um advogado morto com 10 tiros dentro do próprio carro em frente ao escritório em dezembro de 2023. E foi surpreendido por um homem de boné que disparou pelo vidro do passageiro e fugiu em seguida. Segundo a Polícia Militar, o advogado saía do escritório que trabalhava quando o crime aconteceu. O delegado da Polícia Civil, Nelson Farias, disse que o atirador aguardava o advogado na frente do escritório e que a vítima tinha um veículo blindado há mais de 5 anos. É isso aqui, meus amigos, que a gente está assistindo essa organização criminosa, aí com militares, e com esse nome aí de caça, Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos. Tá? Vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui mais um documento importante. Vinícius Segala, Pedro Zambada e amigos. Vocês estão vendo, atividades, administração, pessoal, material e equipamento. Comando C4. Administração. O xarife financeiro do grupo, Comando de Estrutura Aberta, Frente Ampla Brasil, FAB, Nacional e as estaduais. Comando de Estrutura Subterrânea, Comando C4. Bonitinho aqui o negócio, bem organizado. 2, pessoal, especialista em informática. Aí tem aqui Nacional, Hacker,